Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Vou falar para vocês um bom motivo para vocês não ter medo do mal absoluto, não ter medo de demônios, de espíritos das trevas, espíritos assassinos, sádicos, cruéis, venenosos, que nos coloca vícios e enfermidades, doenças, procedência maligna, essas coisas. Eu vou falar para vocês um bom motivo para não ter medo disso, que Deus é maior, entendeu? Vocês vão entender. Eu tô mostrando aqui esse negócio de sapato aqui de costura manual e me lembrei na época que eu era criança, né? Na época eu era criancinha, adolescente, pré-adolescente mesmo. Ia na casa de uma vizinha que costurava sapato. Fui lá aprender com ela, né? Minha mãe também tinha aprendido com ela. Falou, olha, passa lá na casa da Jona, que ela costura sapato, de repente ela te ensina, né? A Jona, eu espero que vocês estejam bem aí, que Deus os tenha em bom, ótimo lugar e que esteja tudo bem com vocês. E aí eu frequentava a casa dela pra costurar sapato, né? E aí aprendendo e batendo papo. E ali costurando sapato o dia inteirinho ali, aprendendo, gostando de costurar sapato, moleque ainda, né? E a Jona contando as histórias dela. Então, Ana, você acredita? Eu tava aqui ontem, de repente eu escutei uma voz, eu falei, mas Jona, nossa, mas que coisa. É verdade, hein? Eu já ouvi falar muito dessas coisas mesmo. Conta mais. Pega o sapato aí, como é que vai? Eu vou costurando aqui, você vai contando. Aí eu ia costurando, né? E ela contando essa história. Ah, mas aí é teu vulto, não sei o quê, o barulho, de repente, coisa e tal. Eu falei, mas eu acredito nisso aí mesmo, viu? Acredito mesmo nisso aí. Eu já ouvi falar essas coisas mesmo, viu? Já ouvi falar que esses negócios aí existem mesmo, né? Tem atrapalhado essas coisas, né? Sabe por que isso aqui existe esse negócio atrapalhado, né? Você tem razão de se apegar a Deus mesmo, tem que ter fé mesmo, isso aí é esquisito mesmo, atrapalhado mesmo. É pra você ver, Ronaldo. Então ela fica contando a história. E eu ouvi lá as músicas da Roberta Miranda lá, que o marido dela gostava muito de ouvir, né? Vá com Deus, meu amor ainda está aqui. Vá com Deus, vá com Deus. Eu ouço aquelas músicas bonitas da Roberta Miranda, né? Meu amor ainda está aqui. Vá com Deus. E costurando sapato, achando a luz demais. Mas essa música tá bonita demais, hein? Que coisa bonita, que música bonita, hein? Que coisa bacana. E lá costurando sapato. E ela, peraí, vamos buscar um cafezinho pra nós tomar um cafezinho, batendo papo. E ela contando a respeito desses negócios atrapalhados acontecendo com ela. E ela era boa de papo, que era uma beleza. Ela trabalhava o dia inteirinho costurando. Nem via a hora passar. Chegava de tarde, tinha costurado lá uns 25 pares de sapato, coisa e tal. E feliz, né? De ter concluído o serviço. E ela conversava mesmo, batia papo com todo mundo. Então que o povo até brincava, ixi, a Jona quando pega a gente empreita pra bater papo com a gente, fala mais que o homem da cobra, não sei o quê. E ela é muito boa de conversa mesmo. Então a gente ficava sabendo dessas coisas já na época mesmo. E aí eu comentei com ela, falei, mas Jona, isso aí que você tá falando é verdade mesmo. Eu lembro que você tinha um filme ontem, Jona, sabe que filme feio, Jona? Jona, o filme é feio. É uma menina possuída, lá, o nome do filme é O Exorcista. Mas que coisa braba, você precisava ver. Mas essas coisas aí você tá falando. A menina virava a cabeça, vomitava um trem verde lá, falava umas coisas brabas. Viu um bichão feio, a menina era bonita, mas virou um trem feio, uma coisa braba. Eu já vi flutuando no ar, mas e diz que o filme é verídico, o filme é real, baseado em fatos reais. Agora você precisa ver, o negócio é verdade mesmo, você tá falando é verdade mesmo, esse negócio existe mesmo, esse negócio aí é coisa braba, entendeu? É bom a gente ter fé mesmo, tenha feio, né? E trabalhando. E aí, por que será que às vezes a gente encana e esquece dessas coisas? Por que será que de vez em quando a gente sabendo que essas coisas são reais, são verdadeiras, a gente desacredita? Por que a gente esquece? Por que será que a gente, chega um momento, acredita na dúvida, acredita no ceticismo, né? Por que isso acontece? Isso acontece por causa do seguinte, na medida que a gente vai crescendo, vai trabalhando, ocupado o tempo todo, trabalhando, fazendo, acontecendo, as coisas vão dando certo, a gente esquece dessas coisas. Porque você começa a bater papo com todo mundo, então as pessoas que estão na dúvida te deixam com dúvida também. As pessoas que estão incrédulas te deixam incrédulo também. Faz você achar que é loucura da sua cabeça. Aí você passa a esquecer daquilo ali e começa a acreditar que você está errado. Você começa a acreditar que as coisas não existem, que é coisa da sua cabeça mesmo. Então aí você começa a acreditar no ceticismo, você começa a estudar o ceticismo, vê que os argumentos fazem muito sentido, e você começa mesmo a duvidar de Jesus Cristo, duvidar que essas coisas existem, né? Duvidar que Jesus Cristo é real de verdade, você começa a duvidar. Você começa a duvidar de si mesmo, até das suas experiências que teve, você esquece uma ocupação, a correria do dia a dia, e sem ser atormentado por essas coisas mais, porque você está ocupado, né? E quando você está desocupado, mente vazia é a oficina do diabo. Mas quando você está ocupado, as coisas começam a dar tão certo que você se esquece. Você se esquece da existência dele, você se esquece dessas coisas. É por isso que aí você fica com dúvida. Deu tudo certo, tá tudo funcionando, pronto, você não acredita mais, nem em Jesus Cristo. E aí você só vai voltar a acreditar em Jesus Cristo quando de novo você for atacado para ser derrotado, para ser estipado da face da terra, para ser eliminado. Aí você volta a acreditar em Jesus Cristo e você lembra de tudo que você passou no passado, entendeu? Então eu falei para ela, Jona, mas você está falando a verdade, porque segundo o padre lá no filme falou o seguinte, quando o padre foi lá consultar o padre mais bambambam lá, né, o cara que era o chefão lá da igreja, o padre falou pro padre, falou pra ele lá, pro padre que queria resolver o problema lá, tirar o demônio da menina, falou pra ele lá, falou, ó, isso aí que você tá falando, você precisa resolver, tem que expulsar mesmo, eu vou lá com você, porque a maior artimanha do diabo foi ele botar na cabeça das pessoas que ele não existe para ele continuar agindo e fazendo mal. A maior artimanha do diabo foi ele pôr na cabeça das pessoas que ele não existe para ele continuar fazendo mal. Então eu falei isso pra ela, tá vendo? Falei pra você que esse negócio é sério, porque é bem isso que ele faz, entendeu? Por isso que ele fez mal pra caramba pra aquela menina lá, que com muita oração eles conseguiram ajudar ela, e que na vida real a história era de um menino. Que eles fizeram o filme com uma menina para preservar a identidade do menino, para preservar o menino, entendeu? Mas como na história real do menino, mesmo depois do exorcismo, ele acabou morrendo, eles fizeram o filme lá, onde eles conseguem resolver, tirando a possessão da menina, quando o padre pede pro demônio que tá na menina entrar nele. Aí ele não aguenta o ceticismo, a depressão profunda, a incredulidade, aquela sensação que o mundo acabou, que foi tudo a perder, ele não aguenta aquilo dentro da cabeça dele e ele se suicida. Porque o demônio faz ele sentir tudo que o demônio sente em relação ao mundo. Só vê maldade no mundo. Aí não aguenta a pressão, ele se suicida, entendeu? E é assim que o diabo faz para a pessoa tirar a própria vida. Faz desacreditar na humanidade na Terra, achar que todo mundo é do mal, que o mundo acabou, e que ninguém ama ninguém, ninguém gosta de ninguém, ninguém respeita ninguém, ninguém ajuda ninguém, todo mundo é do mal. E na verdade não é bem assim, é o diabo botando isso na sua cabeça, entendeu? Porque só o fato de você estar vivo, tem um montão de gente em sua volta contribuindo pelo fato de você estar vivo. Trabalhando, fazendo, acontecendo, para você continuar recebendo, para você continuar vivendo. Tem um monte de pessoas envolvidas batalhando para você continuar vivendo. Mesmo que você tenha que travar suas lutas sozinho, entre aspas, tem um montão de gente trabalhando para você conseguir atingir seu objetivo. Por exemplo, você saiu daqui da cidade.
foi para outra cidade para ver se as coisas dão certo para você, tem gente trabalhando lá para as coisas dar certo para você. Se você chegar lá arrumar um emprego, é porque tem gente trabalhando lá, entendeu? Então, ninguém vence na vida sozinho. As pessoas vencem na vida, as pessoas vivem, as pessoas superam a dificuldade, porque tem mais gente ajudando o sistema a ficar funcionando. Então, se você consegue resolver as coisas, é porque tem gente batalhando, ajudando o sistema a ficar funcionando. Então, ninguém consegue superar as dificuldades na vida sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo nesse mundo para aliviar o fardo uns dos outros, igual Jesus Cristo nos ensina. Então, tome cuidado. Quando você perde a esperança e fé, e acredita que o mundo acabou, que a humanidade não tem jeito mais, é o que vai fazer você acreditar que todo mundo não se importa mais e não liga a mínima, e não é bem assim. Não é bem assim porque, igual eu falei pra vocês, ninguém é uma ilha. Todo mundo precisa de todo mundo nesse mundo, entendeu? Então era isso, a gente batia papo e essas coisas não nos prejudicou, porque Deus é maior e Ele não nos abandonou. É que às vezes quando estamos ocupados demais, acreditando em mentiras como verdade e duvidando da verdade, às vezes a gente se esquece. E aí a gente só se lembra quando as coisas apertam, quando o trem dói, entendeu? Mas Deus é fiel. Mantendo a fé nele, mesmo que você se desvie do caminho, conseguirá voltar nele, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.